Tamanho todinho. Tecnicamente seria achocolatado, porque não é exatamente todinho, mas é. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui para ver mais um vídeo do Todinho, que eu imagino que seja a continuação do jogo dele. Eu imagino. Provavelmente do jeito que ele parecia estar entusiasmado com esse tal jogo que ele estava fazendo, eu chuto que os próximos vídeos vão ser tudo do que ele quer fazer do jogo. Tudo gameplays, tudo game... Como é que é o nome? Devlogs, tudo devlogs do jogo dele e tal. Tá bom, em busca da capivara automática. Vamos ver. E se for de jogo, vamos ver se eu, com meus conhecimentos de não de game dev, consigo ajudar alguma coisa, consigo dar umas dicas boas. Oi, se você caiu Oi. aqui de paraquedas, eu tô criando um jogo do zero É isso até mesmo. lançar ele na Steam. Esse é o segundo episódio dessa série, e o que eu fiz até agora foi a... E o marco zero do jogo, que é uma entrada, que futuramente vai ser uma vilazinha com... Você falou que tinha feito isso em poucas horas. O cara é bom. Eu tô toda hora esquecendo de colocar aqui. Enfim. Tinha falado que tinha feito isso em poucas horas, não foi? E tipo. Tá muito perto. E tipo, pra uma coisa que foi feita em poucas horas, cara, tá muito bom. Sinceramente. Pra um jogo, tipo assim, bem low poly e tal, que ele falou que tipo, gráfico de PS1, coisa assim. Tá bonzinho, tá bem bom. moradores, e não se deixe enganar com o visual meio cartunesco, isso vai ser um jogo de terror. E meu plano para esse vídeo é fazer um lago com uma cachoeira ou algo assim, que tenha vida animal, e eu quero começar a programar esses animais para eles seguirem uma rotina. Tipo, ele vai na beira do O cara tá ambicioso. lago, bebe uma aguinha, depois vai deitar, depois come, depois... Sim. sei lá o que mais que os animais fazem além de comer e dormir. O que importa é que criar as rotinas, começando pelos animais, é importante para depois eu implementar nos personagens, porque Sim. eu quero que os personagens do meu jogo tenham uma rotina. Eu quero fazer coisas do tipo uma padaria, onde eles vão lá de manhã comprar pão e leite, um bar... Acho que pros animais, começa a fazer uma coisa simples. Começa fazendo algo do tipo. É um negócio de fazendeiro, vou colocar um verde aqui. Começa fazendo um negócio meio que tipo. O animal, ele todo dia de manhã sai da fazenda, sai do celeiro, sei lá, vai pro negócio de comida, come, anda aleatoriamente pelo negócio ali, chega à noite, chega mais à tarde assim, come, volta pro celeiro. E aí no dia seguinte ele só repete isso. Talvez só começar uma boa pra treinar rotinas. barzinho, que eles vão lá à noite se A questão divertir, de um flow campinho de futebol. a questão de flow assim, porque aí ele meio que fica que aí meio que dá pra repetir a ideia nos outros animais e até nos NPCs também. E aí você já vai ter uma ideia mais ou menos de como é que faz as coisas. Que nem eu falei, não é muito bom fazer igual ele tá fazendo, de começar a querer criar jogos criando um jogo gigantesco. É bom justamente você criar jogos pequenos para poder, mesmo que seja criando um jogo grande enquanto cria os jogos pequenos, mas é bom você criar jogos pequenos para você conseguir ter ideias e você conseguir é, e você conseguir ter perceber algumas coisas a mais, sabe? Tipo assim, você pode pensar que no seu jogo tá tudo planejado. Não, eu já pensei em tudo do jogo aqui, ele vai ser assim, ele vai ser assim, vai ser assim. Só que aí quando você estiver fazendo um jogo, você não percebe que faltou esse ponto específico que faria o seu jogo ficar muito melhor. Então, tipo, é sempre bom você testando estilos diferentes, você vendo, você, principalmente, uma coisa muito legal é você acompanhar devlogs. Acompanhar devlogs é uma coisa muito boa para você que quer começar a fazer negócio assim, porque você começa a perceber o estilo, a rotina que as pessoas fazem para poder criar jogos, você começa a perceber. Eu tô falando muito, né? Você começa a perceber o jeito que eles fazem as coisas, você começa a perceber o que eles fazem, como eles resolvem tais problemas, sabe? Esse tipo de coisa, e você acaba implementando isso no seu próprio jogo. Então, uma coisa interessante é acompanhar outros desenvolvedores, acompanhar dicas de desenvolvedores também é bom, e você criar vários estilos diferentes de jogos. Isso é interessante para você estimular sua criatividade quando você for criar o seu próprio jogo grandão.
uma academia e alguns personagens vão sair pra correr de manhã. Eu quero que tenha alguns comércios locais que os moradores trabalham lá e eu quero fazer o processo deles desde eles saindo de casa até abrir a lojinha e depois fechar a loja e voltar pra casa. E fazer mais coisas desse tipo, como por exemplo os personagens que trabalham pra fora da cidade vão ir pro ponto de ônibus, pegar o ônibus pra ir pra outra cidade. Sim, fora que uma coisa também que é interessante pensar nisso aí, isso é mais a parada de programador. Uma coisa interessante você pensar nisso aí é que nem ele falou aqui do negócio da rotina assim. Se você para pra pensar, por exemplo, um Zelda ali, igual ele usou de exemplo, né, o Majora's Mask. Tem o NPC que, ao mesmo tempo que tem o NPC que tá saindo da loja lá, tem o outro que tá entrando no lugar, tem o outro que tá se mexendo pra lá e pra cá, assim, tudo ao mesmo tempo. O mundo está vivendo. Só que nisso aí, principalmente em uma coisa em um escopo que ele quer fazer, que é uma cidade, uma coisa que tem que prestar muita atenção, isso desde o começo, isso eu acho que é uma coisa que, tipo assim, você não pode... Isso é uma coisa que eu acho que você não pode, tipo assim, fazer a ideia que você está fazendo e depois você aplicar isso, que é gerenciamento de memória. Gerenciamento de memória é uma coisa muito importante. Por quê? Por que eu falei que você não pode deixar isso para fazer depois? Porque dependendo do tipo de coisa que você for fazer, você vai fazer o gerenciamento de memória e você tem que mudar o código inteiro do troço. Eu coloquei 3 ifs ali, sendo que poderia ser um switch, e aí você tem que refazer esse troço, aí você percebe que isso interfere em tal coisa, tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu recomendo fazer é, quando você for programar alguma coisa, pesquise para ver qual é a melhor forma de você colocar isso para economizar a memória. Porque senão o que acontece? Yandere Simulator. Você já viu quão mal otimizado é Yandere Simulator? PCs muito potentes não conseguem rodar esse troço direito. Por quê? Porque ele é mal otimizado, o gerenciamento de memória dele não foi bem feito. Ele tem a paradinha de rotinas, as pessoas ficam andando por aí, fica acontecendo várias coisas, papapá, e aí acontece que não foi bem otimizado isso e isso acaba fazendo negócio. O negócio de ser bem otimizado para isso, o que eu quero dizer? Por exemplo... por exemplo assim, ao invés de você tem o personagem 1, vou usar isso aqui como exemplo, ó. Melhor esse aqui, ó. Você tem o personagem 1, ele tá andando pra cá, ele tá andando pra cá, ele tá andando pra cá e tal, só que aí você sai da câmera, você saiu de perto dele. Ele continua fazendo a rotina dele, ele anda pra cá, ele anda pra cá, ele anda pra cá. Mas você não tá mais vendo ele, você não tá no campo de visão dele nem nada. O que você faz? Você apaga ele. Só que você apaga ele não só para poder economizar memória, mas também para poder, de um jeito que ele continue fazendo a ação que ele tá fazendo. Ele ainda tá realizando a ação de andar pra lá e pra cá, mas ele não tá no jogo mais, sabe? Meu Deus, eu falei muito, eu preciso beber água. Esses papos que eu tô mandando aqui é muito mais pra galera que entende um pouquinho de programação, de game dev, essas paradas assim. Mesmo eu não sendo game dev, eu entendo um pouco de programação. De lógica de programação, eu entendo um pouco de gerenciamento de memória, esse tipo de coisa assim. Então eu tô dando dica mais por causa disso. Na questão de game dev eu sei bem pouco. Porque é isso que se faz pra pegar um ônibus, né? E fazer isso é crucial pro jogo funcionar, porque ele é meio que um jogo de investigação. O player vai investigar os personagens pra entender o que tá acontecendo nessa vila. Por isso eu vou começar a fazer esse sistema com animais. Sim. Pra eu aprender e entender como que vai funcionar, porque animais são mais simples de fazer e mais previsíveis. Ei, cara! Por que você não coloca a possibilidade de viajar pra outros planetas no seu jogo? Como assim? Meu jogo é de fazenda? Qual o sentido disso? Quer que tenha vacas espaciais? Bom, então eu acho que você tem que conhecer o Honkai Star Rail. Como assim? Do que você tá falando? Lembra do Genshin Impact? Sim, é dos mesmos criadores, a Royalverse. E dessa vez você vai poder se aventurar na galáxia em vários planetas diferentes. E olha essa animação, parece até que você tá assistindo um anime, não jogando um jogo. E agora o combate é em turno, então você pode jogar com seu celular de qualquer lugar, mesmo se você estiver numa caravana, sem caneco passando. Não faço isso não. Passando numa estrada de terra com várias irregularidades. Disclaimer, não jogue enquanto estiver dirigindo. E sem falar dos personagens. Tem a Bailu. Olha que cuticute, meu Deus do céu, coisa mais linda. Ai.
Também tem a Clara, a Gepard, a Himeko, a Welt, a Herta e vários outros. E a primeira personagem 5 estrelas é a Sil. E ela tem vários poderes diferenciados, faz umas coisas muito foda. E cada personagem tem um tipo de habilidade pra você enfrentar os chefes, explorar vários planetas e upar suas habilidades e várias outras coisas. Baixe agora, Honkai Star Rail. Tá, e onde eu baixo? O link tá aí na descrição, tem pra Android, iOS, Playstation, computador, e você ainda pode jogar online com seus amigos, e o melhor de tudo, é de graça. Então corre lá e bora explorar os planetas. Link para realizar o download na descrição. Pra começar, eu vou fazer um lago pros animais. Primeiro eu vou colocar uma superfície plana pra fazer o chão. Agora eu vou fazer o desenho do lago e vou cavar pra ele ficar parecendo um lago de verdade, né? Eu tenho que deixar ele meio arredondadinho, porque um lago vai ficando mais fundo conforme você vai entrando nele, eu acho. Beleza, agora eu vou colocar água. Ainda não dá pra ver que é água porque tá sem textura, mas depois que eu colocar você vai entender. Aí, agora sim. Aí. Agora eu vou texturizar o chão. Bem no estilão de PS1 mesmo. Todo esticadão, todo borrado. Ó, até que ficou bonitinho, né? Mas eu acho que tá faltando alguma coisa. Preta. Agora sim. Yes. Eu fiz mais umas coisinhas. Eu coloquei esses banquinhos de madeira em volta para os personagens irem lá, dar um descanso, pescar uns peixes. Eu coloquei umas pedrinhas também para dar uma variada e umas florzinhas no chão para ficar mais bonitinho. Mas agora falta fazer um animal para mim programar a rotina dele. Eu fiquei numa dúvida cruel de qual animal fazer primeiro, porque ele tem que ser um animal necessário pro jogo e fazer diferença na história e na gameplay, para não ficar algo desconexo com o universo. Ele tem que fazer sentido na obra. Eu não quero que o player pense que aquilo não deveria estar no jogo e isso faça com que ele tire o foco da obra e para pensar no desenvolvimento. Por isso eu escolhi a capivara. É a capivara! Eu te amo, capivarinha, eu te amo! É a capivara! É a capivara! Eu te amo, capivara! Agora eu preciso dar vida pra ela, o que significa que Animação. Tá na hora de programar! A engine que eu escolhi pra fazer o jogo é a Unity. Por quê? Porque sim. Pra falar a verdade... Porque é barato, muito útil. C Sharp é uma linguagem até que fácil de se aprender. As poucas opções. Cocos 20x, aquela da Mono eu não conheço. Monogame não. Torque 3D não. Snowdrop não. Aquele pano não é o negócio do anti-cheat. Lumberyard não conheço. Play Canvas não. Apple Game Kit. Vulkan não é exatamente uma plataforma, uma engine de jogos. Exatamente, não é pra você criar jogo nele. Godot é bom pra caramba, Unreal é bom pra caramba. Havoc. Tem no libgdx não é exatamente uma programação, é só uma biblioteca, né? mercado são a Unity, a Unreal e a Godot. A Godot pra mim é fora de cogitação, porque ela não é tão popular assim e consequentemente tem menos tutoriais. Mas ela é muito mais... Mas você tem uma pequena desvantagem aí, porque na Unity, apesar de ter muitos tutoriais, muitos deles são muito desconexos um com o outro, sabe? Você, por exemplo, eu quero pegar um tutorial de como fazer o movimento de personagem. Você pega ele... Beleza, o movimento de personagem está pronto. Aí você pega outro tutorial para poder fazer Você pega outro tutorial para poder fazer o sistema de pulos do personagem. Aí esse sistema de pulo ele interfere com o sistema de personagem que a outra pessoa criou. Então assim, a não ser que uma pessoa tenha feito o tutorial de tudo, é bem difícil que você vai ter que ter um trabalho para você entender o que está dando de errado, sabe? Principalmente para quem não sabe programar. Nisso aí eu dou um ponto para a Godot, por quê? Porque no sistema da Godot tem muita gente, apesar de não ser tantas quanto uma Unity e tal, tem muita gente que faz tutorial de Godot. E Godot não é uma linguagem tão impossível de se aprender. Fora que as próprias coisas, os próprios negócios da Godot estão facilmente documentados para você ler. Os próprios códigos da Godot estão facilmente documentados para você ler na própria engine da Godot. Você está escrevendo o código, putz, o que isso aqui faz? Aí você vê ali o que isso aqui faz na hora, só. E tal, você não precisa pesquisar o que aquilo faz. E as pessoas que fazem negócio para Godot, eles fazem muito tutorial para Godot.
Eles fazem muito tutorial mesmo de uma pessoa só. De uma, duas pessoas só. Então não vai ter tanta diferença na questão disso. O que você tem que prestar atenção é só se a sua versão tá atual, porque tem diferença de códigos absurdas de uma versão para outra do Godot, velho. A Unreal é mais focada em jogos ultra realistas e coisas do tipo, e a Unity é a que mais chega próximo do que eu pretendo fazer, então eu vou com ela mesmo. E a linguagem de programação que ela utiliza é o Q. Pegadinha, na verdade é C Sharp. E eu não sei absolutamente nada sobre C Sharp. Não é tão difícil de aprender, mas principalmente pra mim dói os dedos, porque você... A porcaria da Microsoft é uma picareta, é uma porcaria de match desse C Sharp, PowerShell, tudo é uma bosta de se escrever, porque tudo tem muita letra maiúscula, sabe? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Olha isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Eu vou colocar minha telinha aqui. Beleza? Bloco de notas. Eu vou colocar o bloquinho de notas aqui. Deixa eu vir aqui na fonte, só para aumentar ela, para vocês conseguirem ler o que está acontecendo, né? Um pouquinho mais. Beleza. Tá bom, tá bom. Vamos ver se tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos dizer que você quer escrever alguma coisa no console, sabe? O console, a telinha lá de negócio e tal. Console, isso aqui, ó. É isso aqui. Console é isso aqui, sabe? Para aqui, papapá, console, ok. Enfim, você quer escrever alguma coisa no console, sabe? Você quer que o programa, quando você rode ele, escreva alguma coisa no console. Você chega para ele, por exemplo, em Python. Vamos dizer em Python. Eu quero escrever bananinha. Você chega aqui, ó, print, parênteses, bananinha. Python. Show? Beleza. Vou até aumentar aqui porque o troço vai ser grande. Você quer escrever em JavaScript para poder escrever bananinha? Você vem aqui, ó, console.log bananinha. Bananinha, tá aqui. Você escreveu bananinha. Você quer escrever em C Sharp para escrever bananinha? Console.writeline bananinha. Entendeu? O maior problema é isso aqui, ó. Por quê que isso aqui é o maior problema? Porque se com isso aqui você for escrever o negócio, eu não tô falando só disso não, tá? Tem muita coisa que tem esse troço aqui, sabe? Ou então, por exemplo, se você for escrever uma classe, do negócio, o mais padrão de, por exemplo, no JavaScript uma classe, você escrever tipo aqui, class, nome, pronto, tá a classe. Agora, por exemplo, uma coisa que você vai escrever muito no C Sharp, e principalmente no Unity, em questão de classe, é tipo aqui, ó. É muito grande. As coisas são muito grandes. É muito absurdo esse troço. É muita coisa que você tem que escrever. E a parada... O que eu ia falar? Eu ia falar do parada do letra maiúscula. É que você tem que ficar... Ou você aperta Caps Lock para você escrever. Tem a galera que gosta de... Quando vai escrever pela letra maiúscula, eles apertam o Caps Lock, digitam a letra e voltam ao Caps Lock, né? Mas tem... Na grande parte das pessoas, elas são acostumadas a levar o seu dedo mindinho até apertar o Shift, escrever a letra, soltar. E você tem que ficar fazendo isso toda hora. Você está escrevendo, shift. Isso dói o dedo. Me dói o dedo escrever C Sharp. Eu trabalhei com C Sharp por um tempo e meu dedo doía de tanto escrever. Principalmente meu mindinho. Meu mindinho doía de tanto ir pro shift, velho. Na moral. Então eu comecei a pesquisar
Por isso que eu amo JavaScript. Porque JavaScript você não precisa de botar letra maiúscula. Você não precisa botar letra maiúscula. Você não precisa. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar, por exemplo, ó, eu vou pegar um código meu. github.com/lexi. Eu vou no meu GitHub aqui, ó. O negócio tá indo por um canto totalmente diferente. Eu vou entrar no meu GitHub aqui. Ok? Ok. Deixa eu entrar num negócio aqui. Deixa eu ver. O que eu fiz de... eu acho que isso aqui... Foi. Isso aqui foi em JavaScript. Foi TypeScript, só que é a mesma coisa, né? Vou dizer, por exemplo, o componente aqui. Eu vou colocar o header. Quantas coisas que ele tá maluco vocês estão vendo aqui? Não dá pra ver, na verdade, né? Porque tá muito pequeno. Aqui, ó. Quantas coisas em letra maiúscula dá pra você ver aqui, ó. Esse aqui é o header, porque eu quis colocar em letra maiúscula. O React, isso aqui é obrigatório ter, né? Porque é um objeto dentro da classe React. O header aqui, eu coloquei letra maiúscula por causa disso aqui. Tipo, tem pouquíssima coisa de letra maiúscula aqui dentro, entendeu? Tem pouquíssimas coisas de letra maiúscula aqui. Isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa de você fazer. Na moral. Deixa eu colocar de volta aqui. E colocar a câmera certinha. Pronto. Sobre ver uns tutorial e eu fui reaprendendo o básico. Parece que eu já aprendi isso 1000 vezes. É isso que acontece quando você começa uma coisa e depois não termina. Eu tive bastante... Eu tô assim agora com escrever código de site mesmo. Faz, eu acho que uns 4 meses que eu não programo nada. facilidade até, porque eu já estudei muito sobre programação e eu só precisava dar uma revisada no que eu já tinha aprendido, porque quando você aprende uma língua de programação, você praticamente aprende todas as outras. Agora tá na hora de começar a programar a Capivara. Depende muito de que ela for derivada. Se você souber C Sharp, você provavelmente vai se dar bem com Java, você vai se dar bem com JavaScript, você vai se dar bem com C, C++, porque você já vai estar acostumado mais ou menos com a sintaxe e a linguagem de programação e provavelmente a lógica de programação, que isso sim se aplica a todas as linguagens. Eu entrei no Minecraft e comecei a observar uma vaca, porque ela é o mais parecido com uma capivara que eu encontrei. Capivaca. E a movimentação dela até que é bem simples, ela só anda e às vezes sobe nas coisas. E eu percebi que ela também se movimenta dentro do próprio eixo dela. Ela meio que fica se rotacionando enquanto ela anda pra dar a impressão de que é mais realista. E às vezes ela faz mó. Isso me fez pensar em o que só a capivara faz. Aqui é mesmo, né? Ah, que fofinha, meu Deus do céu. Meu plano pra fazer a movimentação dela é o seguinte. Eu vou fazer um timer que dispara aleatoriamente e toda vez que ele dispara, a capivara vai fazer uma escolha. Ela vai escolher se ela vai andar, comer ou deitar. Se ela escolher andar, ela vai andar pra algum lado aleatório. Sim. Se ela escolher comer, ela precisa checar se o lugar que ela tá tem comida. Ou seja, se ela tá em cima da grama, porque vai ficar meio estranho se ela estiver em cima da pedra e começar a comer pedra. E se ela escolher deitar, ela só vai deitar mesmo. Então eu comecei montando o cenário no Unity pra capivara ficar no seu... Nossa, que saudade de ver esse cenário, cara, de Unity assim. O habitat natural. E eu comecei tentando fazer a capivara simplesmente se mexer de um lado pro outro. Capivara foi-se embora pra sempre. Agora ela tem que ir pra esquerda. E ela... Mostra os códigos, eu gosto de ver código, mostra o código. Entrou dentro da pedra. Agora eu preciso que ela vá pra direita. Mas por algum motivo ela saiu flutuando. Eu tinha errado uma coisinha no código. Pronto, agora ela também vai pra direita e pra esquerda. Agora eu preciso rotacionar ela pra fazer ela parar de andar de ré. Só que, por algum motivo, ela sumiu. E não importa o que eu faça, ela só anda de ré, ela não consegue andar pra frente. Eu mudei tudo, inverti várias vezes. Tá. Eu falei, ó, o tanto de coisa de... O tanto de coisa em letra maiúscula nesse troço. Pra você que não sabe, essa parada, o que tiver nessas barrinhas, dessas duas barrinhas em verde aqui, é comentários. Isso aqui não afeta o código. É tipo anotações, basicamente. Anotações. Transform look at. Tá. Com isso aqui que a gente vê de código não dá pra ver muita coisa não. Só que aqui ele tá mudando, basicamente, ele só tá... quando ele iniciar, ele vai olhar pra tal posição. Provavelmente ele colocou aqui, transform, translate, ele só colocou aqui pra automaticamente ele botar assim. Então, tipo, isso aqui... O código invertir a rotação, mas ela só anda de ré. Por quê? E agora ela...
baseado naquele código que você mostrou, você tá fazendo errado. Começou a ficar toda bugada se teletransportando. Então eu fucei um pouquinho e entendi o que tava acontecendo. Ela tá rotacionando fora do eixo. Eu coloquei um cubo pra ver se esse era um problema no modelo da capivara ou no código. E o cubo rotaciona O pivô dele tá errado. perfeitamente, então é um problema no modelo. E eu percebi que o pivô, que é o centro de rotação do objeto, por algum motivo tá bem longe de onde ele deveria estar. Eu devo Provavelmente quando você estava programando, o seu pivô acabou ficando lá embaixo e você não percebeu. Você tem que se atualizar depois no Blender. Ou como ele já tá no Unity aí, você atualiza no Unity ter mesmo. feito alguma merda na hora de exportar o modelo. Então eu corrigi o pivô e... supimpa, ela tá rotacionando certo. Já dá pra fazer um gifzinho maneiro com isso aqui. Ok, agora eu vou começar a programar o gerador de decisões da capivara. Ele basicamente vai gerar um número aleatório de 0 a 10. Então, se por exemplo gerar o número 3, ela vai andar pra esquerda. Se gerar o número 4, ela vai pra direita. Se gerar o número 8, ela vai comer e assim vai. Eu coloquei pra mostrar aqui no console e se tiver tudo certo, ele vai me mostrar o número que gerou. Perfeito. Por algum motivo ele tá gerando 2 números. Eu não entendi porquê, mas isso não vai atrapalhar. Eu acho que vai até ajudar, na verdade. Tá, programar o gerador de decisões da capivara. Ele tá rotacionando certinho. Ok, agora eu... Tá, eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu sei o que é, assim. Ah, você declarou... Não dá pra ver, né? Pera aí aqui. Ele declarou a variável... Inclusive nem tá declarado direito. Ele declarou a variável na classe primeiro e depois... Ele declarou de novo ela quando ele inicia, provavelmente. Provavelmente depois aqui ele colocou que o número alt vai ser igual ao gerador e parada assim, né? O que isso fez? Isso fez com que ele inicie como um número, como ele, não declarou, como ele declarou a classe ou a variável sem nada, provavelmente é zero. E aí declarou de novo. E daí aí ele chegou. Tipo assim, ele chegou e criou assim, ó. Esse aqui é o número alt. Zero. Esse aqui é o número alt zero. Ele inicia como zero. Aí quando o jogo inicia, ele pega essa variável e ele pega essa variável aqui e aplica o gerador. Pô, agora esse número aqui é 5. Entendeu? Ele tá rodando duas vezes, basicamente. Ele tá rodando duas eu vezes. vou começar a programar Se você for fazer isso aí, no caso, você gera o número alt dentro... Não tá aparecendo. Você gera o número alt dentro do void start. o gerador de decisões da capivara. Ele basicamente vai gerar um número aleatório de 0 a 10. Então, se por exemplo gerar o número 3, ela vai andar pra esquerda. Se gerar o número 4, ela vai pra direita. Se gerar o número 8, ela vai comer e assim vai. Eu coloquei pra mostrar aqui no console e se tiver tudo certo, ele vai me mostrar o número que gerou. Perfeito. Por algum motivo ele tá gerando 2 números. Eu não entendi porquê, mas isso não vai atrapalhar. Eu acho que vai até ajudar, na verdade, e você vai entender o porquê. Mas agora que a capivara já consegue tomar decisões, eu preciso... Como é que eu falei? Isso aí só vai acontecendo durante o jogo mesmo. Durante o início do jogo, no caso. Preciso fazer um controlador de tempo para decidir quanto tempo essas decisões dela vão durar. Se não me engano, o Unity tem uma função de timer. E eu também vou fazer isso ser aleatório para ficar mais orgânico. Agora, se tiver tudo certo, o console tem que mostrar a decisão que ela tomou e o tempo que ela escolheu para executar essa decisão. O número gerado é 4 e o tempo que a capivara escolheu é 19. Supimpa. Agora eu tenho que fazer ela olhar pro lado que ela vai. Tempo de decisão, 5 a 6 mil. Mano, o Unity não tem um? Peraí. Tá, eu acho que o negócio do random dele deve funcionar melhor, tá? Primeiro eu vou fazer ela só girar Esse por um procurar determinado tempo pra testar e depois eu implemento. Então, se tiver tudo certo, ela tem que girar um pouco e depois parar. Eita porra,
virou Spinner's Plane! Por algum motivo ela ficou girando infinitamente. E depois de um ano olhando pro código, eu percebi que eu só tinha colocado um tempo muito grande no gerador de decisões. Então ela ia ficar girando por algumas horas sem parar. Agora tá certinho, ela gira um pouquinho e depois para. Então eu comecei de fato por algumas horas sem parar. Agora tá certinho, ela gira um pouquinho e depois Ela gira um pouquinho para. Então eu comecei de fato a programar a tomada de decisões dela. Primeiro ela decide pra que lado ela vai andar, depois decide o tempo e faz isso num loop infinito. E até que tá funcionando, apesar dela tá parecendo uma impressora. Mas isso eu vou corrigir depois. Agora eu preciso Isso aí dá pra fazer uma suavização. fazer ela olhar pro lado que ela tá indo. Por algum motivo, mais ridículo que seja, isso é extremamente difícil. Quando eu falo negócio, não é tão difícil, então é porque eu tô acostumado. Pra quem é novato, realmente é complicado mesmo. Ela começou a bugar, se teletransportar, virar de um lado pro outro. Não Ajeita o pivô. faz sentido nenhum. E tem um retângulo voando lá atrás. O que tá acontecendo aqui, gente? E eu queria falar que eu consegui resolver o problema, mas o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Você corrigiu o pivô de novo? Provavelmente você não corrigiu. Agora a capivara começou a girar e depois para um pouquinho e continua girando. Eu tô quase chamando um padre aqui pra exorcizar meu computador, porque eu acho que tá com um bicho, tá com um demônio meu computador. Então eu lembrei que Tenta fazer o seguinte. Ao invés de você colocar um tempo de negócio, por exemplo, você quer fazer uma parada para ele escolher, eu quero que ele vá para tal direção mais rápido e tal, em vez de você colocar um tempo, tipo, sei lá, para escolher a direção que ele vai virar, ele tem de 1 a 500. Você coloca 1 a 360 para ficar mais certinho. Aí você coloca que o número que parar é exatamente o grau que ele vai virar. o ChatGPT existe, todo mundo vive falando que ele faz código e serve pra programar. Então eu pedi pra ele resolver o meu problema e ele fez isso. Eu tô realmente considerando chamar um padre. Nem o ChatGPT consegue dar jeito nisso aqui. Então eu tentei Depende muito de como você pedir também. ser mais específico e comecei a dar mais parâmetros e explicar detalhadamente o que eu preciso pro ChatGPT. Tá. E ele fez isso. E é por isso que eu odeio inteligência artificial. Então eu taquei o foda-se pra essa bosta e desisti. Mas depois de um tempo eu decidi tentar de novo, porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. E eu entendi o que eu tava fazendo de errado. Eu tava usando um código que faz o objeto rotacionar a partir do eixo que ele tá posicionado. Ao invés dele olhar diretamente pro lado que ele tá indo, ele só tava virando. É como se eu estivesse executando um comando girar 90 graus, ao invés de virar para o lado 90 graus. Assim, se ele tivesse em outra posição, ele só ia virar 90 graus e não ia... Sim, sim. É tipo, é igual, por exemplo, sei lá, eu tô com... Tipo assim, eu tô com a seta aqui, eu quero que ela vire pra esquerda aqui. Só que assim, por exemplo, eu quero que ele vire pra cá. Aí eu falo, vire 180 graus. Aí ele vira pra cá. Só que aí, em vez de eu falar, tipo assim, vire para o ângulo 180 graus, que para ele virar para cá, eu falo vire 180 graus, que aí ele vira para cá. Só que se ele estiver aqui e eu fizer esse comando, ele vai virar para cá. Ao invés de ir para o ponto 180, ele vira 180 graus. Deu para entender? ia ficar sincronizado. É difícil explicar isso, deixa pra lá. O que Deu pra importa é entender, que deu pra entender. agora ela tá funcionando. Ela toma a decisão, para por um tempo e depois toma outra decisão. Eu nunca pensei que seria tão complexo fazer uma capivara andar de um lado pro outro. Agora faz a diagonal. E ainda falta muita coisa. Eu preciso fazer as animações, preciso fazer ela evitar obstáculo, preciso determinar a área que ela pode andar Vou te falar que a animação é a parte mais fácil. pra ela não sair do mundo, preciso Incrivelmente. fazer ela entrar na água, mas pra isso eu preciso programar a água, eu preciso fazer a física pra ela não ficar voando pelo mapa. Só vai ter o rigid body. Show de bola. Eu também quero tirar esse reflexo horroroso dos objetos, eu já procurei em tudo quanto é canto e não consigo tirar. É a... Isso é a iluminação. A iluminação do mundo, ele tá... Ele tem um negócio meio que metálico, alguma coisa assim. É só mudar as configurações. Mas enfim, é bizarro ver que uma coisinha que parecia ser tão simples como uma vaquinha no Minecraft é absurdamente complexa. Eu sei que o que eu fiz até agora tá bem robótico e cru, mas eu pretendo consertar isso nos próximos vídeos. Sinceramente, pra quem ficou tanto tempo sem programar e de repente falou, vou fazer um jogo gigantesco, cheio de coisas, parada assim, tá muito bom. Tá muito bom sim. Por enquanto eu preciso avançar mais na programação e aprender a fazer animação 3D. Eu falei, a parte da animação é mais fácil, principalmente do Blender. O Blender é muito fácil fazer animação. Mas se você tiver, sei lá, você quer chegar com a sua e-girl lá e meter um Mixamo, tá bom também.
Só vai ficar meio que desconexo a animação, tipo assim, sei lá, de PS1. Sei lá, PS1 assim. Como é que é a animação? A animação de PS1. A animação de PS1 é tipo isso aqui, ó. Os caras vão chegar andando tipo assim, ó. Aí chega. Aí chega, mete uma animação do Mixa. E aí chega a menina assim. toda no xingado e tal. Ah, caramba. Tá. É isso. Assiste esse vídeo aqui. Tchau. Tô pensando em qual vai ser o nome dessa série. Criando um jogo de terror? Devlog. Devlog mesmo. Em busca do jogo de terror automático? É, até que é um nome legal. É. Em busca do jogo de terror. Em busca do jogo de terror perfeito. Em busca do jogo... Em busca. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Agora são 22h24 de uma segunda-feira. Amanhã tem trabalho, eu tenho que postar todos os vídeos. É isso aí. Tchau, tchau.